Eu recordando um pouco essa ideia das formigas, né, essa analogia das formigas com os visitantes, com em que encontrar essa folha, depois fazer essa trilha, divulgar para os outros, né, e o modo como isso vai aumentando. Um estudo que ficou clássico já, que foi feito nos anos 60 e depois confirmado, replicado, e deu base a um corpo teórico mais forte em relação ao turismo, foi a psicografia dos visitantes, né, feito pelo Stanley Plog, que foi encomendado inclusive pela American Airlines, enfim, né, e até hoje é base para diferenciações e tipologias de visitantes. Então ele vai colocar uma curva normal, né, com dois extremos. Então, de um lado, os psicocêntricos e de outro lado, os alocêntricos. Né? E o que seria isso? Os alocêntricos são aqueles que buscam uma diferença, né? Eles buscam algo diferente, alguma coisa exótica, enfim, né? E por um outro lado, os psicocêntricos são aqueles que não querem sair da sua zona de conforto, né? Que buscam destinos muito próximos daquela vida cotidiana que eles têm, com poucos riscos, enfim, um ambiente bastante controlado, né? E no meio termo aí a maior parte das pessoas, né, que seriam as mediocêntricas, digamos assim. E se vincula então, né, essa tipologia com uma certa descoberta de novos destinos pelos alocêntricos, por exemplo. Então existe uma certa direção, né, nessa curva que vai da direita para a esquerda. Então uma descoberta dos destinos inicialmente pelos alocêntricos, né, enquanto os destinos ainda são exóticos, tem pouca estrutura, tem, né, uma coisa nova, digamos assim, e na medida em que os destinos acabam ganhando essa infraestrutura e se incorporando num mercado turístico mais institucionalizado e formal, né, começam a vir novos visitantes, esses visitantes mediocêntricos, ou seja, o destino começa de alguma maneira a se massificar, né, até um certo ponto em que alguns destinos se tornam bastante comuns ou próximos, né, mas claro que tem a ver aqui uma relação com a distância, né, então, em geral, visitantes psicocêntricos buscam destinos próximos à sua casa, né? Seria diferente, por exemplo, uma viagem transcontinental. Mas, de alguma maneira, então, ele vai colocar aqui alguns destinos, né? Principalmente pensando no ponto de vista dos norte-americanos, né? Então, uma coisa muito diferente seria ir para a África ou o sul do Pacífico, né? Um pouco menos para o Japão. Depois, médio-cêntrico, aqui, os destinos europeus, né? Psicocêntricos, ou quase psicocêntricos, coisas próximas, né? Como, por exemplo, Coney Island, que é aquela praia próxima de Nova York, ou Miami Beach, enfim. A gente poderia pensar como é que seria, talvez, essa curva para os gaúchos ou para os pelotenses, o que vocês encontram, talvez, ir para o Uruguai, ou as férias de Santa Catarina seriam os mediocêntricos, os alocêntricos, uma viagem transcontinental, psicocêntrico, talvez um cassino ou laranjal. Como é que vocês acham que a gente poderia fazer essa curva, né, adequada ao nosso, enfim, aos nossos visitantes que partem de Pelotas, né? E então, dentro dessa teoria, né, esse vínculo da própria psicografia, né, ou seja, do interesse, da motivação dos visitantes com a posição dos destinos, isso se vincula também a uma outra proposta muito conhecida, né, que é o modelo do Butler, né, para a evolução de áreas turísticas. Então, esse aqui é o modelo de ciclo de vida das destinações turísticas, né? Então, o que ele vai propor, o Butler, né? Que eu tenho esse começo aqui, em que existe uma certa descoberta, né, um envolvimento e uma exploração inicial do destino, que depois ele vai se dotar de infraestrutura, né, e vai se consolidar enquanto um destino turístico, e aqui o número de turistas vai aumentar exponencialmente, né, até que ele vai chegar num certo platô, né, essa curva aqui, e que esse destino ou ele vai talvez se rejuvenescer a partir da adoção de novos, enfim, da diversificação da sua oferta, enfim, ou a busca por novos públicos, né, novos canais de distribuição, enfim, ou talvez ele possa entrar num certo declínio, né, perdendo visitantes. E, enfim, esse modelo aqui ele também é muito criticado, né, apesar de ser muito difundido, muito citado, né, ele, enfim, tem algumas limitações. A principal deles talvez é um pouco isso de colocar essa evolução hipotética para uma área turística bastante hipotética, né? Ou seja, um modelo geral para todos, né? E quando a gente vai analisar caso a caso, a gente vê que tem algumas
diferenciações, e a gente nota o quanto ele se aplica muito, uma maneira muito mais, talvez, próxima ou fiel para destinos massivos litorâneos, por exemplo, se eu comparar com os destinos urbanos ou outros tipos de destino turístico, né? Mas dando um exemplo aqui, né, concreto, por exemplo, no Brasil, né, um destino que emergiu muito forte nos anos 80, 90, principalmente, né, foi Porto de Galinhas, em Pernambuco, fica no município de Ipojuca, em Pernambuco. Então, esse destino passa a se construir nesse período, né, em que passam a se colocar os primeiros hotéis, os hotéis começam a fazer uma associação, conseguem se vincular, inicialmente, né, era um mercado local, praticamente, o pessoal que vinha de Recife, enfim, depois consegue se vincular a operadoras e trazer um público do Sudeste, né, então, crescendo de uma maneira bastante expressiva, conseguem também se vincular e distribuir o destino em alguns países europeus, né, e tem uma alta bastante forte. O que acontece, então, né? Depois de um certo tempo, Porto de Galinhas deixa de ser uma novidade, digamos assim, e passam a surgir outros destinos, como, por exemplo, Natal, a Praia da Pipa em Natal, né? Que aí, então, justamente começa a concorrer com Porto de Galinhas, né? E então Porto de Galinhas já não tinha mais essa, digamos assim, essa dimensão de novidade, né, que agora a Pipa estava começando a ter. Então, por isso essa ideia também de estagnação, né, ou seja, ele sai um pouco do foco, né, da novidade, ele tem que, de alguma maneira, buscar se colocar de uma maneira diferente, né, e aí, então, eles conseguiram realizar promoções do destino, construíram alguns novos atrativos, buscaram novos públicos, né, como, por exemplo, os visitantes do Mercosul, da Argentina, principalmente, né, para justamente evitar essa curva de declínio aí, colocada no modelo do Butler, né? Mas e a gente pode ver outros vários exemplos nesse sentido, né? Por exemplo, Foz do Iguaçu ou Gramado, quanto esses destinos estão constantemente buscando se agregar novos atrativos ou novos elementos para que torne a visita a eles novamente possível, né? Principalmente para quem já foi mais de uma vez, né? Sempre tem alguma coisa nova, então, nesse sentido, pega o Foz do Iguaçu, por exemplo, tinha as cataratas, aí depois as cataratas compras no Paraguai, né? Posteriormente, hoje em dia, eu tenho vários, tenho o bar temático do gelo, tenho o motorhome lá com museu de carros, né? Aquele museu de cera dos dinossauros também. Depois eles criaram agora o Marco das Três Fronteiras, né? Além dessa busca de promoção integrada entre as três cidades ali, né? Foz do Iguaçu, Porto do Iguaçu e o Paraguai ali, que são três cidades, né? Cidade Leste, Porto Franco e Hernandares. Enfim, né? Então a gente nota nesse caso, né, um destino buscando esse rejuvenescimento, digamos assim, né, para sair dessa questão aqui da estagnação, né? Mas por outro lado, também eu posso entender essa estagnação aqui como talvez alguma coisa não necessariamente negativa, né, mas positiva, num certo sentido de que o destino pode acabar pode, enfim, atingir um certo limite, né, a partir do qual talvez um crescimento maior não seja interessante, né, porque ele vai deixar de ser sustentável ou vai erodir justamente a própria condição de atratividade que ele tem, né, que é um caso bastante clássico no litoral, por exemplo, né, o litoral da Espanha, que se expandiu de uma maneira bastante forte no século XX, né, até que eles viram que eles estavam traindo um turismo massivo, que muitas vezes deixava um impacto bastante forte e pouca incidência em relação enfim, a gastos e efeitos econômicos, né, que o turismo geraria lá. E aí, então, eles buscaram essa reorientação, né, para a produção e para a distribuição do destino para um público mais, de alguma maneira, assim, interessado em aspectos culturais, né, não só na praia, mas em aspectos culturais, na questão da produção associada ao turismo, né, da produção rural e elementos simbólicos, enfim, um outro público, então, que
menos visitantes, mas que esses visitantes gastassem mais no país, né? E tivessem essa dimensão simbólica mais associada, né, à sua visita. Então, seria um pouco aqui essa ideia dos limites críticos, né, em relação a essa capacidade do número de visitantes, né? E, por um outro lado, também uma crítica que a gente pode fazer ao modelo do Butler, né, é que ele não necessariamente é inexorável, nem sempre segue esse sentido aqui, né? Então, eu tenho alguns destinos, como, por exemplo, Chamonix, na França, ou aqueles destinos vinculados aos Alpes, né, que são destinos de esqui, que, enfim, tem mais de 100 anos, ou se eu pensar mesmo nessas praias, algumas praias, não sei, no Mediterrâneo, ou em outros locais, né, que são muito antigas, digamos assim, ou as próprias metrópoles, né, se eu penso Paris, Londres, ou Nova York, né, que são visitadas há muito tempo já enquanto destinos turísticos, e não sofreram esse processo, né, justamente porque a vinculação, né, que tinha daquele projeto de visitação, que eu tinha comentado anteriormente, né, se manteve ao longo do tempo. Então, aquilo não se erodiu, digamos assim. Então, o destino continua atraindo as pessoas, continua adequado a fazer aquelas mesmas práticas, por exemplo, ir para Paris, visitar o Eiffel, ou as próprias compras, ou, enfim, todo os museus, né, aquele show da modernidade, da contemporaneidade, digamos assim, né, ou o próprio esqui em Chamonix, por exemplo, né. Claro que, se a gente for ver, eu tenho até mesmo nesses grandes destinos, né, por exemplo, Paris, uma política de turismo começou só nos anos 90, vinculando, por exemplo, a busca por uma diversificação, né, a partir de uma política de eventos da cidade e outros elementos assim, né, que proporcionou um crescimento bastante forte, digamos assim, do turismo lá, ou da importância do turismo para a cidade, né, mas a gente percebe que existe uma continuidade ao longo do tempo, né? Então, não necessariamente segue-se essa curva, né? Assim como alguns podem, enfim, talvez ter esse declínio antes, enfim, né? Mas o que é interessante é de notar esse fluxo, né, do descobrimento, da descoberta, dessa dotação de infraestrutura e até um momento em que o destino chega num certo, enfim, um certo platô em que tem essa encruzilhada, digamos assim, né? Ou ele continua, digamos assim, nos mesmos moldes, ou se redefine, né? Inclusive, às vezes, por uma própria obsolescência daquelas estruturas, né? Ou por uma mudança na moda, enfim. Então, a gente tem vários fatores que contribuem para isso, né? No meu caso, por exemplo, daqueles destinos que eram clássicos de colônias de férias, por exemplo, e que acabam depois, hoje em dia, que pouca gente vai para colônias de férias, ou coisa assim, acabam entrando em declínio e tem que se reinventar, né? E aí procuram se reinventar a partir de outros elementos esportivos, enfim, tem uma série de exemplos, né, que a gente talvez possa discutir mais tarde no nosso encontro síncrono, né? Mas o que eu queria comentar, então, era justamente essa curva, né, e o quanto essa curva, de alguma maneira, vai ser associada, né, à psicografia, à posição dos destinos da proposta feita pelo Stanley Plott.